Boa tarde, gente. Mais um sábado, 3 horas da tarde. E aqui estamos para conversar com vocês sobre um assunto que interessa aos pais. Dessa vez, um assunto bem atual e que tem despertado muito o interesse das pessoas, que é o retorno às aulas presenciais em Pernambuco. E aí hoje a gente vai receber Arnaldo Mendonça, que é diretor executivo do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no estado de Pernambuco, o SINEP. Arnaldo é também diretor do Colégio Dom em Olinda e ele vai entrar aqui com a gente já para que a gente consiga conversar sobre esse assunto. Eu vou enviar uma solicitação para ele, a gente divide a tela e aguarda vocês para que a gente consiga falar sobre esse assunto. Deixa eu só ver aqui se ele já está por aqui. Aqui ele entrou e aí eu vou aguardar. Arnaldo, me manda uma solicitação. Isso, já chegou. Vou aceitar aqui para que a gente possa iniciar essa conversa. Lembrando, gente, vamos dar aqueles recadinhos iniciais que eu sempre dou, né? Todas as lives que a gente já fez aqui no Educo, elas ficam salvas no perfil, então vocês podem acessar aqui no feed do Educo e também pelo nosso site, pelas outras plataformas como YouTube, Facebook. Vocês encontram os links para ir para essas outras plataformas na bio aqui do Instagram. Então, pelo link na bio, vocês acessam esses conteúdos que já passaram, essas lives que a gente já realizou, além de outros conteúdos. E vocês encontram também um link direto para a página do nosso curso Educo, um curso que a gente preparou com muito carinho, com profissionais, especialistas renomados, cada um de sua área. E aí a gente, com essas pessoas, conversou sobre diversos assuntos que interessam aos pais de crianças na primeira infância. Então vocês, pelo link da bio, acessam esse curso. E também vocês podem acessar o Telegram do Educo, onde todos os conteúdos são entregues diretamente para vocês, já que aqui no Instagram e no Facebook existe um filtro, né, que a gente não consegue entregar todos os conteúdos. Então, pelo Telegram, vocês têm acesso a tudo que a gente está produzindo. Link na bio leva vocês para todos esses lugares. Eu vou agora colocar Arnaldo aqui, porque aí a gente inicia essa conversa. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, sobre o retorno presencial às aulas, mandem aqui suas dúvidas, suas perguntas, suas considerações, e a gente fala com o Arnaldo sobre isso. Arnaldo, boa tarde. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Boa tarde a todos vocês que estão nos vendo. Tudo bom. Prazer muito grande estar aqui participando dessa live do Educo, viu? Prazer nosso receber você. Eu queria te agradecer por aceitar o convite. E aí eu digo isso como jornalista que cobre educação e digo isso também como sua ex-aluna. Arnaldo foi meu professor de matemática e foi meu diretor no atual de Olinda, quando eu estudei lá, enfim, 15 anos atrás. Então é uma felicidade muito grande esse reencontro mesmo que virtual. A felicidade é minha. Agora você vê vocês percebem como eu fui bom professor, né? Tão bom que Ana foi fazer jornalismo para fugir de matemática, né? Foi um pouco isso, mas foi um excelente professor, sim. Questão de aptidão minha mesmo, que não existia para a matéria. Arnaldo, a gente vai falar sobre um assunto que tem interessado muito os pais, né? Muitos têm dúvidas em relação a isso. A gente está tendo, na verdade, um clima de insegurança muito grande, né? Então, se as pessoas tiverem dúvidas, eu já estou pedindo para elas deixarem as dúvidas aqui em relação a isso. Queria começar falando contigo, Arnaldo, sobre a proposta que vocês enviaram ontem à Secretaria de Educação de Pernambuco, em que vocês apontam aí a solicitação, né, para a volta das escolas privadas no dia 21 de julho. O que é que motivou vocês a escolherem essa data? Por que 21 de julho? Na verdade, Ana, a nossa expectativa é que fosse 15 de julho. Desde que começou a pandemia, a suspensão de aulas presenciais, as escolas particulares passaram a se planejar e se programar
para funcionar de forma remota. E começamos a dar aula online para todos os níveis, do infantil 2 até o terceiro ano do ensino médio. E as escolas, cada uma à sua maneira, de acordo com a sua estrutura e com as suas crenças, com as suas habilidades e sua forma de gestão, seu modelo pedagógico, começaram a funcionar de forma remota. A maioria passou a usar o Google Meet, né? Outros passaram a usar o Zoom, e outros gravaram aulas, mas a grande maioria, pelo que a gente tem conhecimento, ficou funcionando online em tempo real com a presença dos professores e alunos. Isso, quando surgiu, todo mundo imaginou, eu, você e todo mundo que está participando aqui da live, imaginou que essa paralisação, que seria a partir de 18 de março, duraria o quê? O mês de abril, e a gente retomaria as aulas em maio. Eu digo isso pelo seguinte, saiu uma resolução do Conselho Nacional da Educação autorizando o ensino remoto em abril. Só que, no dia 18, a gente parou as atividades presenciais aqui em Pernambuco, e no dia 19, o Conselho Estadual da Educação elaborou e aprovou uma resolução também disciplinando e admitindo o ensino online ou o ensino remoto, e colocou um artigo 4º, onde ele não permitia a aplicação de avaliações online. Veja só, é claro, isso aí eu conversei com pessoas de lá, é claro que quando o Conselho elaborou essa resolução, em 19 de março, no segundo dia, no terceiro dia, no segundo dia de paralisação, eles imaginaram que isso era coisa para um mês, como todo mundo imaginou. Por quê? Porque a pandemia ainda não vinha tomando esse volume no mundo todo. A gente estava começando aqui e estava começando também em outros países. De repente, a coisa começou a tomar outro vulto. Então, logo no início de abril, no final de março, nós procuramos o sindicato de professores e fizemos um acordo com eles. A gente sabe que as férias escolares da rede privada de Pernambuco acontecem sempre de 1º a 30 de julho, do mês 7. E imaginamos, ainda bem, graças a Deus a gente correu na frente. Foi o único estado no Brasil que conseguiu fazer esse acordo com o sindicato de professores. Nós pegamos esse mês de férias, que seria em julho, e antecipamos para abril. Quer dizer, o mês de abril não foi perdido. E o mês de julho, que seria de férias, a gente está dando aula online normalmente e gostaria de dar aula presencial. Então, quando a pandemia foi aumentando de volume, o número de infectados, o número de mortes, as escolas ficaram se programando para funcionar de forma remota, mas no momento em que a situação começou a estabilizar e a curva passou a ser descendente aqui em Pernambuco, principalmente no Grande Recife, o que é que o Sindicato das Escolas Particulares fez? Juntamente com um grupo de comunicação, elaborou um e-book que seria um guia de orientações básicas para que as escolas começassem a se organizar para o retorno presencial. Isso aconteceu há cerca de 45 dias. Significa que as escolas particulares, elas estão, pelo menos há 45 dias, se programando para o retorno. Só que, oficialmente, a gente soltou esse e-book há 45 dias, mas antes disso, nós tínhamos reuniões semanais com os gestores de escolas privadas e todo mundo discutia sobre isso. Por exemplo, eu vou citar um caso para vocês que tomou o Brasil todo e que hoje já é senso comum. Essa história do retorno presencial híbrido, com parte dos alunos, que faz parte da nossa proposta, 50% em sala de aula e os demais 50% em casa assistindo a mesma aula. O professor está dando aula presencial para quem estiver na escola e essa aula está sendo transmitida online para quem estiver em casa. No dia seguinte, você inverte. Quem estava em casa vai para a escola, quem estava na escola fica em casa. Parece brincadeira, você sabe que isso aí já é senso comum no Brasil todo, né? Pois essa proposta surgiu das conversas da gente aqui.
surgiu exatamente numa conversa nossa entre diretores. Eu acho que foi a primeira ou a segunda reunião nossa, ainda no mês de abril. E, em seguida, nós levamos essa proposta em reunião, em uma das 3 reuniões, com o secretário estadual de Educação, Fred Amâncio. Nossa última reunião com ele foi segunda-feira, agora, dia 29. E essa coisa, como o Fred participa, ele é vice-presidente do CONSEB, do Conselho Nacional de Secretários de Educação, ele levou, conversou, e isso já passou a tomar conta do Brasil inteiro. Não é megalomania de Pernambuco, não, pessoal. Mas, na verdade, isso surgiu daqui. Então, para você ver como Pernambuco foi proativo. Há quanto tempo a gente vem pensando nisso? Agora, claro que tudo isso tem que ser feito com muita responsabilidade, com muito planejamento. E é o que todo mundo está fazendo. Então, a proposta, o decreto que saiu é que as aulas continuam suspensas até 31 de julho. A gente sabe que há uma predisposição, por exemplo, da Rede Municipal do Recife, há um planejamento de começar dia 3. E a proposta da gente não é muito diferente disso, não. Só que, em vez de começar dia 3, que é a primeira segunda-feira de agosto, com todo mundo junto, a gente acha que isso não é o melhor. A melhor solução é você começar em 3 etapas. Por quê? Porque você vai recebendo um número menor de alunos e de pais, vai se adaptando e vai adaptando todo mundo. Os funcionários que estão sendo treinados, todos, professores e funcionários, para esse retorno presencial, eles vão começar a conviver na prática essa nova realidade que chamam de novo normal, mas eles vão começar a conviver com isso aí, não com 100% da escola funcionando e nem com 50%. Nós estamos planejando e propondo que esse reinício seja com as 2 extremidades. Já que você falou que eu fui seu professor de matemática, eu coloquei na reunião lá com o Fred Amâncio, lembra daquela propriedade das progressões aritméticas? A soma dos extremos é igual à soma de 2 termos equidistantes dos extremos. Eu digo, Fred, vamos pensar nisso daí? Vamos pegar os extremos. Quais são os extremos? A educação infantil até o 1º ano do fundamental e a outra extremidade final, que é do 9º ano ao 3º ano do ensino médio. Por que isso? Eu acho que isso é uma proposta inteligente e factível. Por quê? Primeiro, os pais, as mães, estão voltando a trabalhar da forma presencial. E essas crianças estão ficando desassistidas. Está havendo uma grande dificuldade de natureza familiar, não é? De logística familiar. Por quê? No momento em que os pais estavam em casa, estava tudo muito bem. E agora que os pais voltam a trabalhar, com quem essas crianças ficam? A gente acha que o lugar seguro, o lugar educativo para essas crianças ficarem é a escola. E os riscos? A gente fala daqui a pouco nisso. Então, a proposta é que a gente inicie com o infantil até o 1º ano. Por quê? Porque o 1º ano do ensino fundamental é a antiga alfabetização. Na sua época era alfabetização. Hoje em dia é o 1º ano, então ela ainda integrava a educação infantil. E outra, é uma turma, é uma classe de extrema importância, porque é o ano em que se consolida o processo de letramento. Essas crianças, 3 meses fora da escola, por mais que você faça e que a família ajude, não é a mesma coisa. A gente sabe que é um lapso temporal muito longo para eles ficarem sem o contato. E a convivência? Será que escola é só conteúdo? Escola é convivência. É conviver no coletivo. É partilhar. É trabalhar em grupo. Então, isso que a gente chama de habilidades socioemocionais são insubstituíveis. As crianças só adquirem na escola. Na outra extremidade fica quem? O 9º ano, que é a turma terminal, e é onde o aluno se prepara para concursos públicos, por exemplo. Quem quer fazer colégio militar, colégio de aplicação, escolas técnicas, eles se preparam no 9º ano. Então, o 9º ano é um ano crucial do fundamental. Um ano terminal. E o 1º, 2º e 3º do ensino médio não precisa dizer mais nada. O 3º ano tem o Enem e o seriado, e o 1º e 2º tem o seriado, que é um vestibular importantíssimo. Só para se ter uma ideia, a UPE, a Universidade de Pernambuco, que é uma universidade respeitada em Pernambuco e no Brasil, ela tem 50% das suas vagas reservadas para
o sistema seriado de avaliação. E esses candidatos estão há 3 meses sem aula presencial. Com aula online? Sim. E será que todo mundo está com aula online da mesma forma? Será que esses alunos da escola pública estão tendo o mesmo acesso que os nossos alunos estão tendo? Aí é uma questão social, uma questão de justiça. Então, é preciso que se retome com responsabilidade, mas é preciso. E o fundamento das extremidades da progressão aritmética, qual é? É que as extremidades não se encontram. Você sabe que em nenhuma escola, crianças da educação infantil ao primeiro ano disputam o mesmo espaço com o ensino médio. Eles têm entradas diferentes, portões diferentes, eles têm horários diferentes, eles têm recreios, intervalos de recreios diferentes, eles têm banheiros diferentes. Tudo é diferente. O pátio, o parquinho, o recreio dele é no parquinho, enquanto que os maiores gostam de recrear na quadra, nas áreas de convivência. Então, não há risco de infecção de um grupo para outro. Por quê? Porque esses grupos são absolutamente distintos dentro da escola. Então, esse foi o conceito das extremidades que a gente passou e que é uma outra coisa que parece que está tomando conta, não só do Brasil, em Portugal, por exemplo, mundo afora. Eu acho que isso é muito lógico, é muito inteligente, muito racional. Né? Agora, e a nossa proposta? Sinceramente, na reunião de segunda-feira com o secretário Fred Amâncio, a gente saiu extremamente frustrado. Por quê? Havia uma grande expectativa inicial de começar no mês de junho, no mês 6. Como a curva continua a subir, então toda a nossa expectativa era que na primeira semana de julho a gente voltaria. Essa era a grande expectativa. E quando eu falo de expectativa, significa que os gestores escolares não são malucos, estão todos se preparando para isso. Veja, a partir de junho, no mês 6, hoje a gente já está no dia 4 de julho e está se colocando ainda um mês para frente. Então, a nossa proposta, já que fomos frustrados com essa determinação legal, mas a gente tem que respeitar. Ninguém vai partir para desobediência civil. O que a gente está propondo é um acordo com uma proposta que é absolutamente factível. Veja qual é a proposta da gente. No dia 21 de julho, que é uma terça-feira, veja como tudo é bem planejado. É uma terça-feira. Por que terça-feira e não segunda? O normal é começar tudo na segunda, né? Para a gente, não. Para a gente, o normal é começar na terça, porque a segunda-feira é o dia do checklist. Cada gestor vai para a sua escola virar de cabeça para baixo todos os espaços, checar ponto por ponto, item por item, dar a última checagem também nas orientações com o seu pessoal pedagógico e de apoio administrativo de serviços gerais, para que na terça-feira a gente receba todo mundo arrumadinho. Segunda-feira a gente teria um final de semana para quebrar. Então, terça-feira, dia 21, a proposta é que inicie o primeiro grupo. Do infantil ao primeiro ano, que é o início, e do 9º ano ao 3º ano do médio, que é o final. Olha, os horários seriam diferentes. Por exemplo, dentro do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro, há uma sugestão, não é obrigação, porque cada escola conhece a sua estrutura, tem o seu projeto pedagógico e vai tomar as atitudes que acha necessárias. Agora, uma sugestão nossa é que se dê 10 minutos do início. Porque quando você começa as aulas em horários diferentes, 5 minutos, 10 minutos, você evita aglomeração no pátio, na entrada da sala, na saída das salas. Na entrada do prédio pela manhã, para poder passar no tapete sanitizante, para desinfectar a sola do tênis. E nem é uma coisa de extrema importância, mas eu acho que tudo que pode ser feito não é demais. Nada vai ser demais. Então, as escolas estão providenciando tapetes com solução de água sanitária. Tão simples, tão barato, né? E tão eficiente, porque a água sanitária mata tudo. Então, se você tem horários diferentes de entrada, você consegue dar um fluxo mais tranquilo, mais sossegado. As escolas estão instalando pias, coisa tão simples também, pias, porque tem pia, torneira na sua casa, na minha casa, em todo canto, nas escolas, nos banheiros. Mas quem me garante que o aluno vai ter a preocupação de ir ao banheiro lavar as mãos cada vez que ele sair da sala? Mas se ele sair da sala e tiver uma pia com sabão líquido
E papel toalha na porta da sala dele, isso é um estímulo para ele higienizar as mãos. E tendo um monte de gente pessoal, o professor, quando terminar a aula, vamos lá, saindo da sala agora, todo mundo lavando as mãozinhas, tanto para os pequenos como para os maiores, para os grandes também. Então, isso faz parte de uma cultura, de uma nova cultura. E ninguém vai desinstalar essas pias, esses equipamentos, depois da pandemia. Se Deus quiser, vai passar rapidinho. Eu acho que a gente está, graças a Deus, na descendente, não é? Então, são medidas que as escolas estão tomando. Por exemplo, termômetro de testa. Quem tiver com temperatura a partir de 37,5 não entra para a sala de aula. Aí volta para casa, não, vai ficar no lugarzinho reservado. Cada escola vai colocar o seu lugarzinho ali, que não vai ser um quarto escuro para ele não sofrer bullying. Não é? Vai ser um lugar arejado, pode ser simplesmente um banquinho para ele sentar ali, num lugar bem arejado, e que não fique no meio do grupo de alunos nem de funcionários, aguardando que os pais venham buscar, ou que todo mundo entre para ele retornar a casa, se for maior, se vier a pé ou de bicicleta. Então, você vê que o que eu estou falando é porque eu estou demonstrando o quanto a gente está se preocupando e se planejando para isso. Então, o horário de recreio. Ora, se você começa as aulas em horários distintos, o toque para o recreio também vai ser em horário distinto. Normalmente, as escolas maiores, elas têm 3 intervalos diferentes. Um para o Fundamental 1, um para o Fundamental 2 e outro para o ensino médio. A gente está sugerindo que dentro de cada grupo desse você tenha 2 intervalos. Por exemplo, você pode pegar o primeiro e segundo ano do ensino médio, dar um intervalo depois da terceira aula e o terceiro ano um intervalo depois da quarta aula, ou vice-versa. Por quê? Porque tudo isso vai reduzir bastante o fluxo de alunos ao mesmo tempo nas áreas de convivência da escola. E, além disso, veja, a gente está começando com as turmas iniciais, do infantil ao primeiro, e as turmas terminais do ensino médio. Além disso, somente 50% frequentaria a escola por dia. Como é que significa isso? É que alguém falou que está travando. Será que é o meu som, Ana, que está travando? Para mim não está. Para mim tá funcionando normal. Estou te ouvindo bem, vendo bem. Está ouvindo bem? Ok. Sim. Então, voltando aqui. A gente propõe que, por exemplo, o ensino médio começa no dia 21 com número ímpar. Aluno de número ímpar vai para a escola no dia 21. Aluno de número par fica em casa assistindo a mesmíssima dos alunos ímpares. Na quarta-feira, os alunos pares vão à escola e os alunos ímpares ficam em casa assistindo a mesma aula. Então, poderia ser assim. Isso é uma proposta. Mas, como eu disse, cada escola vai resolver de acordo com a sua necessidade, com a sua realidade. Por exemplo, segunda, quarta e sexta, iria aluno ímpar para a escola e aluno par em casa. Terça, quinta e sábado, aluno par estaria na escola e aluno ímpar em casa. Na semana seguinte, para quem quiser funcionar no sábado, para não sacrificar todo sábado no mesmo aluno, aí a gente inverte. Na semana seguinte, o aluno ímpar começa em casa. Uhum. E o aluno par na escola. Veja que são soluções já muito estudadas, muito discutidas, são inúmeras soluções para que cada um busque qual é a mais conveniente para a sua escola e para a sua comunidade. E o melhor de tudo isso é que tem pai e mãe, provavelmente aqui no grupo, dizendo: eu não vou mandar meu filho de jeito nenhum. Não tem problema. Se na terça-feira é dia de aluno ímpar estar na escola no presencial, mas você, papai ou mamãe, não está segura, você pode deixá-lo em casa no online. Ele pode ficar todo dia online, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque as escolas estão já craques no sistema online. Tem chamada todo dia, tem registro de presença, tem atividade no Google Classroom. Quer dizer, a gente já está com controle da solução. Afinal de contas, são 3 meses já. 2 meses e está entrando no 3º mês. Não é? Isso que você diz já responde a pergunta aqui de Clara. Clara deixou a pergunta. Uma dúvida, Arnaldo. E os pais que não se sentirem seguros para mandar os filhos ao colégio, continuam assistindo aula online? Seria isso, né? Com certeza. Isso faz parte da nossa proposta. Eu mandei para o seu e-mail. Se você quiser socializar essa proposta, isso é público, já está no jornal de hoje, saiu no diário online, está no Jornal do Comércio. Não tem problema nenhum.
você deve ter percebido o quanto a gente foi detalhista. Olha, e a gente não recebeu ainda o protocolo oficial do governo do Estado, que esse é o protocolo que vai valer. A gente está falando em aspectos macros. Os aspectos micros que nós já recebemos, por exemplo, do Estado de São Paulo, está saindo nos próximos dias. O secretário Fred Amanso prometeu a gente que está aguardando apenas a emissão da nova resolução do Conselho Nacional de Educação, que deve sair provavelmente até terça-feira. Falaram dia 7. Dia 7 eu acho que é terça. Não é? Então, ele disse que está praticamente pronto, inclusive com muitas de nossas sugestões. A Secretaria de Educação se reuniu 3 vezes conosco e inúmeras vezes com o sindicato das escolas de ensino superior, de ensino técnico, profissional e várias outras entidades, não é? Para colher as informações de quem está com a mão na massa no dia a dia. Então, se você, papai e mamãe, não está segura, no seu dia presencial, pode continuar em casa online. Até quando passar essa situação de pandemia e voltar tudo ao normal. Aí você pergunta, e até quando vai ficar nesse rodízio de 50%? Até quando for necessário. Um pai ligou para mim e perguntou, Arnaldo, eu posso ficar tranquilo que até dezembro meu filho pode ficar só no online? Eu disse, não. O senhor pode ficar tranquilo que até quando for necessário, a gente vai oferecer o online. Por exemplo, se aparecer uma vacina e a vacinação for em massa, perdeu o sentido. Se Deus quiser, isso vai acontecer mais cedo do que muita gente pensava e esperava. A gente está rezando por isso, não é? Então, ninguém pode dizer quando isso vai acontecer. A gente espera que seja o mais breve possível. Agora, uma coisa interessante, que ontem o pessoal de um determinado veículo me pediu o arquivo que a gente mandou, essa proposta, onde a gente detalha. Sim, eu vou só concluir. Eu tinha falado a primeira etapa no dia 21, seria do infantil 2, 3, 4, 5 e primeiro ano. Na outra extremidade, nono, primeiro, segundo e terceiro, naquele sistema de 50% dos que quiserem ir para o presencial. Não é? Então a gente já sabe que vai ter muito menos de 50%. Na semana seguinte, que seria no dia 28, a outra terça-feira, também deixando a segunda de checklist, iniciariam os alunos do segundo, terceiro, quarto e quinto, que é a turma que está aí no meio. No dia 4, seria a última terça-feira, já no mês de agosto, quando o governo do Estado já deveria, pelo menos, é o que se presume, ter liberado as aulas para todas as redes. Então, a gente iniciaria com o 6º, 7º e 8º ano. Os cronogramas propostos pelo CIDEP foram muito bem pensados. Foram pensados em termos de segurança sanitária, como eu já falei para vocês, e foram pensados em termos de estrutura da família. Quem é mais importante voltar para a escola? É o pessoal do 2º ao 5º ou do 6º ao 8º? É do 2º ao 5º, por quê? Um aluno do 6º ao 8º, um adolescente, ele pode ficar em casa sozinho, ele liga o computador sozinho, ele assiste a aula online, faz a tarefa. É uma criança, é um adolescente, não é mais uma criança. São os alunos de 11 a 13, 14 anos de idade. Enquanto que esses de 2, do 2º ao 5º, eles têm de 7 a 9, 10 anos de idade. É mais difícil você deixar. Até perigoso deixar essas crianças sozinhas em casa. Então, a gente está procurando atender as questões sanitárias, de segurança sanitária, de saúde, procurando atender as necessidades familiares e as questões de natureza pedagógica. Por quê? Porque para o infantil é muito difícil você funcionar a todo vapor com crianças do infantil online. A gente consegue funcionar 2 horas por dia. Mas a concentração da criança é difícil você conseguir mais do que isso. Né? Então, nós estamos colocando uma outra questão, uma outra vertente. Muita gente deve estar dizendo por aí, mas peraí, Caruaru e Bezerros estão na curva ascendente. Claro, a proposta nossa, que você deve ter visto lá, é que o cronograma seja regionalizado. Esse cronograma nosso é o mínimo. É o mínimo. Quer dizer, no dia 21, as escolas não estão obrigadas a funcionar. Elas estariam autorizadas a funcionar desde que cumprissem todos os protocolos
de saúde divulgado pelo governo estadual. De E acordo aí, com a legislação. a quem caberia fiscalizar se a escola está cumprindo com esses requisitos? Olha, a gente tem a vigilância sanitária que, diferente do que muita gente pensa, é extremamente atuante. As cantinas de colégio que eu digo, a exigência é absoluta, não vou dizer absoluta. O ano passado, a cantina de lá, que é terceirizada do Colégio Dom, teve que fazer uma reforma completa, passou um mês fechada para fazer a reforma. Por quê? Porque eles disseram, a gente quer assim, assim, assim e assado. Então, a vigilância sanitária é extremamente atuante, não é só em Olinda e Recife, em todo lugar. É um pessoal eficiente e comprometido. E deve ser assim. E deve ser para garantir a saúde de todo mundo. Mas nem vai precisar de vigilância sanitária. Pessoal, sabe quem vai ser o fiscal? Papai e mamãe. Vocês acham que precisa de ninguém mais do que papai e mamãe? Se papai e mamãe for levar o filho na escola e sentir que aquilo ali foi feito uma meia água, como diz no interior, ele vai deixar o filho na escola, ele não só não vai deixar, como vai colocar em grupo de WhatsApp, como vai procurar o coordenador, o gestor da escola, e a escola vai ficar em maus lençóis. Então, não precisa de um fiscal mais eficiente, mais cuidadoso do que a família dos alunos. Isso aí a gente fica absolutamente tranquilo. Então, se o governo aceita essa proposta, não significa que todo mundo vai abrir no dia 21. Já teve diretor que disse, não, eu prefiro abrir em agosto. Sem problema. Você não é obrigado, você é autorizado. Por quê? Porque você está dando aula online. Se você tivesse parado sem dar aula, é diferente. Não é? Porque você estava causando um prejuízo pedagógico enorme. Mas se a gente está dando aula remota e está funcionando, olha, é importante frisar, viu? Funcionou muito mais rápido, muito mais fácil do que todo mundo imaginou. Então, hoje, as aulas online estão funcionando a todo vapor. A gente está conseguindo cumprir a programação normal que cumpriria na aula presencial. E tem mais. As aulas presenciais, que são de 45 a 50 minutos, enquanto que nas aulas online a gente está trabalhando com 35 minutos. E você tem o mesmo rendimento. Sabe por quê? Porque não precisa apagar o quadro, não precisa se deslocar de uma sala para outra, não precisa se pedir silêncio, não precisa pedir para arrumar as bancas em fila, não precisa interromper a aula várias vezes, que é o normal, não é o novo normal, não, é o antigo normal do professor interromper a aula dezenas de vezes pedindo silêncio. Então, quando você junta esses segundinhos, esses minutinhos, isso dá 10 minutos em cada aula. E cada que eu estou falando na realidade nossa, do Colégio Dom, mas tem escola que está fazendo diferente. Agora, quando a gente voltar para o presencial, é claro que a aula vai ter a mesma duração, presencial e online, mas isso não vai ser problema. Por quê? Porque os alunos já têm 3 meses de vivência, já se apropriaram perfeitamente disso aí. Hoje, se apropriaram tanto que você vê o pai querendo deixar até o final do ano no online. Se ele achasse que não funciona, ele não queria. Ele disse, não, vou tirar da escola, porque eu não confio no presencial e o online não funciona, vou tirar da escola, que é a última e a pior das opções. Então, Arnaldo, sim. Não, pode concluir, aí eu faço a pergunta de Shelly, que ela deixou aqui. Não, pode fazer pergunta, senão eu vou embora, eu falo muito. Shelly Bezerra perguntou, se caso a turma tenha poucos alunos, pode optar pela aula presencial todos os dias? É possível isso? Perfeitamente. Veja, na conversa também com o secretário, a gente diz o seguinte, olha, 50%, a gente partindo do princípio de uma turma que tem, em média, vamos dizer, no ensino médio, 40 alunos. Então, você teria 20 em casa e 20 na escola. Mas tem escolas, por exemplo, escolas que são muito fortes na educação infantil, no fundamental, e tem poucos alunos no médio. Quando chega no ensino médio, a turma é do mesmo tamanho do fundamental. Por exemplo, uma turma de 20 alunos. Por isso, olha, se numa turma de 40 você divide por 2 para ficar com 20, não teria sentido você pegar um de 20 e dividir por 2. Você pode ter os mesmos 20, desde que a sala de aula comporte com distanciamento. Que distanciamento é esse? 1,5 metro. Isso aí é mundial, esse protocolo é mundial. Então, se você consegue
dá uma distância de 1,5 m de um aluno para outro na sala de aula, você pode funcionar com quem tiver. Por exemplo, se você tem um auditório com 200 lugares e tem uma turma de 40, se você colocar os 40 no auditório, você vai dar 3 metros de distância de um para outro. Qual é o problema? A escola pode optar de dar aula todo dia para o terceiro ano no auditório. Isso não vai causar nenhum problema. Se for na sala de aula, ontem eu estava em reunião com meu irmão, que é o administrativo, e a equipe lá administrativa, pensando no seguinte, olha, colocar 50, porque tem questões que parecem simples para quem está de fora, mas que não são tão simples para quem está na questão. Por exemplo, funcionar com 50% dos alunos significa que 50% das carteiras escolares vão estar livres. Se a gente tirar da sala de aula, vai existir espaço para colocar essas bancas todas. Se você colocar essas bancas do lado de fora da sala, as crianças não vão poder correr, nem brincar, nem fazer nada. Então, uma ideia que surgiu é o quê? Você tem 30 alunos na sala, tem 30 bancas. Só vai usar 15. Você arruma essas 15, com distanciamento de 1,5 m, é só pegar uma trena e sair medindo. Tem aquelas... Porque o negócio é não querer reinventar a roda. Existem aquelas etiquetas de computador que são retangulares e existem aquelas que são circulares, aquela redondinha, né? Todo mundo já viu. Etiqueta de computador redonda, que se usa muito para adesivo. É só comprar uma cartela daquilo ali e marcar as bancas que podem ser ocupadas. Se só pode usar 15, você coloca naquelas 15 um círculo desse de 6, 8, 10 centímetros, branco, que vai ficar perfeitamente visível para o professor que está lá na frente. E se o aluno mudar de banca, não tem problema. As bancas que não forem usadas, você vira de costa. O aluno vai sentar de costa para o professor. Eu digo, são soluções simples, inteligentes e muito práticas. Você separa as 15 bancas que podem ser usadas de frente para o quadro. Coloca no lugar certo, coloca um adesivo para marcar as bancas. E pega as outras 15 e vira de costa para o quadro. Não é possível que o aluno vá virar uma banca dessa e o professor ali na frente não veja. Não é? Além do mais, se o professor já está orientado, ele não inicia a aula se tiver um aluno em uma banca que não tenha o adesivo. Percebeu? Então, para vocês entenderem, eu acho que quem está ouvindo está ficando um pouco mais sossegado, percebendo que a gente está pensando em tudo que pode e precisa ser feito para que a coisa funcione da melhor maneira possível. Olha, eu não tenho dúvida. Nos primeiros dias, os pais vão ficar inseguros e não vão mandar, principalmente o infantil, para a escola. Mas, ao mesmo tempo, os que forem para a escola vão começar a sentir segurança e vão divulgar para os outros, e aos poucos os outros vão voltando. E é muito bom que isso aconteça assim, de forma gradual. A gente nunca propôs que voltasse todo mundo de uma vez, porque aí a gente sabe que há um risco de perder o controle da situação. E, para finalizar, é interessante que eu vi ontem um determinado veículo que conversou comigo e postou essa proposta. Olha, teve mais de 100 comentários, todos contra a abertura. E comentários do tipo, só pensam no lucro, só pensam na mensalidade, estão esquecendo a segurança e a saúde das crianças. Pessoal, me desculpe a franqueza, não estou sendo irônico, estou sendo sincero, como eu sempre sou. O que a gente ouviu nesse período todo de aulas online é que os gestores escolares estavam ficando milionários, porque o custo é um pouquinho assim e o lucro é muito alto. Agora, tem gente dizendo que a gente querendo voltar para o presencial, a gente está preocupado com o lucro, com mensalidade. Se fosse verdade essa história, então para a gente era uma maravilha que ficasse tudo do jeito que está. Muito mais sossegado, ninguém correria risco, não teria tanto investimento, tanto trabalho. Vocês estão vendo que não é coerente. O que a gente entende é que é fundamental a convivência, a volta dessas crianças e desses jovens para a escola. Os problemas de natureza psicológica são muito sérios. Nós temos 4 psicólogas na escola e elas estão atendendo diariamente por videoconferência, atendimento individual, do mesmo jeito que fazia na escola.
Elas não deixaram de atender nenhum dia os alunos, as crianças com dificuldade, os jovens, crianças NE com necessidades especiais, as famílias da educação. Mas a gente sabe, olha, na semana passada eu fiz uma reunião com os alunos do 9º ano. Então, muita gente chorou. A gente fez uma dinâmica com as psicólogas, muita gente chorando, sentindo falta da escola. A escola é grande parte da vida desses jovens e dessas crianças. A gente tem vontade de chorar realmente quando conversa com eles. Emociona. Por quê? Porque a gente tem uma vida inteira dedicada a isso, convivendo com isso. E agora a gente não tem contato pessoal. E quando a gente chega na escola que passa um aluno, por exemplo, eu quase morro anteontem. Eu chegou e passou Mariana, uma criança que é extremamente amorosa. Ela passou correndo e a gente não pôde dar um abraço. Ela não pôde pular no colo do tio Arnaldo. Dói isso aí. Então, é preciso a gente retomar com todos os cuidados, mas é preciso retomar. É preciso retornar a essa convivência, porque eu acredito piamente na questão das habilidades socioemocionais. A gente tem que ter preparo socioemocional. Nos últimos 3 anos, eu tenho pesquisado e estudado muito isso. Inclusive, eu sou professor de LIVE, no Laboratório de Inteligência de Vida. Eu deixei matemática, viu, Ana? Não dou aula de matemática já há muito tempo. Nos últimos 3 anos, eu tenho me dedicado ao LIVE, que é o trabalho com habilidades socioemocionais. A questão da empatia, nesse retorno, vai ser fundamental para todo mundo. E não é só para todo mundo aluno, não. É para todo mundo professor e para todo mundo funcionário. Então, é urgente que a gente retorne. E para finalizar, que eu acho que eu já passei, não tenho nem ideia do tempo, né? Mas o professor fala muito. Então, eu queria dizer o seguinte, essas pessoas que estão colocando que é um absurdo voltar para o presencial, a resposta é a seguinte, ninguém é obrigado a voltar para o presencial, que eu já disse aqui. Pode continuar online. Agora, uma coisa é certa. Eu gosto muito, tenho um grande carinho, um grande amigo de muitos anos, um psicólogo que é um monstro brilhante, chamado Luiz Schettini. Ele é professor aposentado da Rural, é um psicanalista, e ele disse sempre para mim, ele já deu várias palestras para alunos, rapaz, Arnaldo, ninguém aprende com sermão. Senão não existia menino sem vergonha no mundo. As crianças aprendem com exemplos, com atitudes. Então, veja só, se um pai ou uma mãe não confia de mandar o filho para a escola porque tem risco de infecção de corona, ele tem todo o direito do mundo. Agora, o que ele não tem o direito é de deixar o filho dele fora da escola e ir para a academia, e ir para o shopping passear, e ir para o barzinho, ir para o restaurante, ir para o salão de beleza. Por quê? Porque o que eu estou colocando é que esses espaços têm um risco muito maior de contágio do que a escola. Por que tem um risco maior? Não, a escola tem muita gente. Olha, na escola, todo mundo que frequenta é da comunidade. Todo mundo se conhece. A escola tem contato com todos os alunos e com todos os pais. A gente não tem um grupo de aluno que vem essa semana e outro grupo que vem na semana que vem, não. A gente tem os mesmos alunos do começo ao final do ano. No shopping eu tenho essa garantia. Na academia de ginástica, onde a gente manipula todos aqueles aparelhos que todas as pessoas estranhas também manipulam, a gente tem essa garantia. Então, eu respeito que só vai mandar para a escola quem tiver segurança. Também não mande para você ficar em casa ligando de 5 em 5 minutos. Só mande se tiver com o coração sossegado. Agora, eu acho que a gente tem que ser coerente. Eu não posso privar meu filho de frequentar um ambiente que ele precisa muito. E escola, há muito tempo, não é castigo. Escola é curtição. É espaço de convivência, é espaço de felicidade. Pelo menos é a escola que eu acredito, que eu prego, que eu procuro construir com a minha equipe todos os dias da minha vida. Então eu vou privar a criança que está louca, os meninos estão loucos para voltar. Eles dizem isso todos os dias. Mas eu não vou me privar daqueles espaços que para mim são legais. Shopping, academia, salão, bar, restaurante. Não estou dizendo que você não vá, não. Eu estou dizendo que se você quer proteger o seu filho não mandando à escola, você também deve proteger, porque no momento que você frequenta esses ambientes, você pode infectá-lo.
sem saber. Por quê? Porque, infelizmente, 14 dias, sem saber. Qualquer um de nós pode estar infectado sem saber. Agora, que tem risco, tem. Sair de casa tem risco. E se você não sair de casa, tem risco se uma outra pessoa da sua casa sair. Não é? Essa é a realidade que eu acredito. Então, que a gente seja coerente e que a gente procure também, pessoal, aos poucos, eu respeito muito, estou dizendo, eu até prefiro que esses pais que não estão seguros, não mandem para a escola com o coração apertadinho. Mantenham mais, espere uma semana, sem problema nenhum. Eu acho que democracia é isso, cada um vai ter o direito de escolha. A única coisa que eu não acho justo é privar a criança e não privar os pais. Aí realmente eu não acho justo. Eu não sei se tem Arnaldo, alguma pergunta por aí. a gente recebeu alguns comentários. Manu e Letícia perguntaram se a live vai ficar salva. Para quem perdeu aí o começo, enfim, as informações que Arnaldo já passou sobre esse assunto, a live vai ficar salva aqui no perfil do Educo, como todas as lives que a gente realiza sempre aos sábados, ficam disponíveis aqui no nosso feed do Instagram. Então, se você perdeu o começo, a gente já está encerrando, só tem 10 minutos mais de live. Se você perdeu esse começo, dá para acessar toda essa questão, tudo que Arnaldo trouxe de contribuição, como vai ser essa retomada presencial, vai ficar disponível aqui no feed. E aí, Arnaldo, eu queria te fazer uma última pergunta, já que a gente só tem esse tempinho final. Queria lembrar também, Arnaldo, acho que é importante dizer que esse protocolo que você esse e-book, né, com esse preparativo, o que deveria ser esses protocolos de segurança, está disponível no site do Cinep, e é muito fácil de achar, na página inicial mesmo, você encontra o link do e-book e consegue ver o conteúdo todo. Então, tudo isso que ele mencionou é possível ver na internet. E aí, em relação a esse documento mais recente, que saiu ontem, que é essa proposta para retomada no dia 21 de julho, que você mandou para a gente pode disponibilizar no site do Educo, como você disse, né? Que a gente pode colocar aí é público. E aí é possível que vocês vejam, enfim, se quiserem mais detalhes em relação a essas questões, esses documentos são públicos e estão disponíveis. E a gente vai disponibilizar para vocês esse mais recente. E aí, Arnaldo, só para a gente finalizar, queria que você desse uma mensagem final aí para os pais. A gente tem só mais 5 minutinhos para tranquilizá-los em relação a essa questão. O que eu posso dizer aos pais é o seguinte: antes de enviar seus filhos à escola, alguns dias, na última semana, a gente não sabe. Eu peço a Deus que aceite a proposta do dia 21. Mas, antes de enviar seus filhos, dê uma passada na semana anterior na escola e dê uma olhadinha na escola, para você sentir segurança, para você ver se realmente houve modificação. Pergunte aos gestores, pergunte aos colaboradores, pergunte aos coordenadores da escola como é que vai ser feito o controle, o funcionamento, porque no nosso caso, eu vou fazer reunião, eu fiz antes de começar o online, fiz a reunião pedagógica que eu faria no presencial e, diga-se de passagem, foi um sucesso, porque nunca teve tanta gente numa reunião. Eu fiz uma dessas reuniões com 237 pessoas. Quando a gente faz presencial, não dá mais do que 100. 237 foi uma delas, somando deu 749 pais. Fizemos antes e vamos fazer de novo antes de retomar. Por quê? Porque a gente tem uma série de condições para colocar para os pais. Por exemplo, normalmente as escolas são ambientes extremamente agradáveis. E muitos pais, principalmente mães, levam os filhos para a escola, se conhecem, os filhos estudam há muito tempo, se tornam amigas, frequentam aniversários, saem juntas. E quando encontram amigos, é muito gostoso bater um papo, ter um lugar agradável, ventilado, e fica lá uma meia hora, às vezes mais do que isso. Isso não vai ser possível. Não vai ser possível. Por quê? Veja só, como eu disse a vocês, que diferente de shopping center, de academia, de barzinho, de restaurante, não é, de teatro, escola é um lugar onde todo mundo conhece todo mundo. Então, a gente tem absoluto controle sobre os alunos. Se tiver qualquer aluno com febre, a gente vai aferir o termômetro de teste. A gente já vai separar e já vai se comunicar com a família. Agora, eu não tenho controle sobre portadores. Um dia o pai, outro dia a mãe, outro dia a secretária, outro dia o tio. Então, eu não sei se essas pessoas foram para a escola de ônibus, ou de metrô, ou de bicicleta. Então, é uma orientação
uma orientação, que inclusive eu suponho que isso vem no protocolo, é que os pais não podem ficar transitando na escola. Eles podem levar os filhos, agora não ficar transitando no lugar dos alunos. Por quê? Porque é um risco mais. Não é? Como eu disse a vocês, as crianças têm a farda, têm a higienização das mãos, têm as máscaras, e a gente não vai ficar sendo deselegante com os pais pedindo para ele lavar as mãos, nem higienizar com álcool gel. As crianças a gente pode e vai fazer. Vai na filinha para todo mundo lavar as mãos. Vai na filinha para o álcool gel, para tomar todos os cuidados. E, para finalizar, é que os pais tentem distensionar o ambiente de casa. Eu acho que a gente teve um período muito longo, está tendo ainda um período muito longo de suspensão de atividades presenciais, todo mundo na convivência online, não é? Eu acho que isso aí foi muito importante para a gente ter uma convivência maior com a família, né? Minha esposa já estava dizendo, não sabe como vai ser quando voltar o presencial, porque eu gosto de cozinhar e ela se aproveitou de mim esse período todo. Então eu passei a ser o cozinheiro da casa. E agora, quando começaram as aulas, ela não sabe e gosta, mas eu gosto, eu curto muito. Aí aproveitei a fazer também. Hoje, por exemplo, hoje foi o dia de cozinhar para os irmãos mais necessitados. Então, isso é uma outra coisa que você pode fazer na sua casa. Quando eu falo da empatia, junte seus filhos, sua esposa, seu esposo, e procure fazer alguma coisa por alguém que está precisando muito. Agradeça a Deus todo dia. Se você está vendo a gente nessa live, é porque você é abençoado, você é privilegiado. Você tem um computador ou um celular, você tem internet em casa, você tem filho em escola privada. Então você tem uma condição privilegiada. Diferente daquele que, se você abrir a janela e olhar, está ali dormindo na rua. Então aproveite, dê o exemplo para seus filhos, envolva seus filhos nesse novo normal, nessa nova realidade. Eu acho que essa pandemia, meu pai, que era uma pessoa de instrução primária, ele dizia, meu filho, não há mal que não venha para um bem. Eu acho que a pandemia veio para vários bens. Infelizmente, ceifou várias vidas, não é? Deixou muita gente numa situação difícil, mas, por outro lado, eu acho que essa pandemia deu uma grande lição para a humanidade. Uma lição que a gente precisa ser mais humano, mais solidário, mais empático, olhar mais para o irmão, olhar mais para quem precisa, agradecer a Deus pelo que a gente tem. Por mínimo que seja, é muito mais do que a grande maioria. Todos nós que estamos aqui nesse momento, temos muito mais do que precisamos. Temos muito mais do que a grande maioria dos irmãos brasileiros. Independente de credo, independente de raça, de condição social, de religião, de condição política. Então, eu queria terminar com essa mensagem. Passem essa mensagem para os seus filhos, porque eu não tenho dúvida, a gente vai voltar para o presencial diferente, e diferente para melhor, como cidadão, como pessoa, como ser humano. Muito obrigado pelo convite, agradeço a Denis, agradeço a Ana Maria, porque eu tenho um carinho muito grande, ela sabe disso, e agradeço a todos vocês que dedicaram parte desse tempo para me ouvir falar tanto aqui. E peço desculpas se passei do tempo, não é? Acho que estiquei demais a conversa. Arnaldo, foi ótimo. Eu agradeço pelos esclarecimentos, por essa mensagem final tão preciosa. É isso mesmo. E lembrando, para quem entrou depois, a live vai ficar salva aqui no perfil do Educo. Vocês podem conferir todo esse conteúdo quando terminar. E no link da bio da gente, vocês vão para o nosso site, para o grupo do Telegram, onde a gente entrega os conteúdos, e para o curso online do Educo, que é voltado para a primeira infância. Então, no link da bio, vocês vão para vários outros conteúdos em relação à educação parental, que a gente prepara com muito carinho para vocês. Então, eu agradeço. Ana, Sim, pois não? olhando na gravação, eu consigo ver todas as mensagens do chat que foram enviadas. Consegue ver todas as mensagens. Porque eu não li nada. Eu não... Algumas pessoas... na gravação não ficam as mensagens das pessoas. Mas muita gente mandou mensagem aqui para você, dizendo que Vicente mandou beijo. E aí muitas pessoas dizendo que confia no seu trabalho, que você passa... Vicente é muito querido, Vicentinho. Vicente Labanca. E aí, muitas pessoas deixaram mensagens aqui para você, mas infelizmente, quando grava, só entram os comentários de quem comenta depois, lá já na gravação. Então, mas aí deixa eu ler algumas coisas aqui, que a gente ainda tem um tempinho.
Andréa disse que tudo vem com ensinamento. Denis disse muito obrigado, professor Arnaldo. Agradeceu também a sua presença aqui. Manu Labanca agradeceu também. Obrigada, tio Arnaldo. João Santos, Manu. Mirela disse sabe as palavras. Genildo disse que está com tudo pronto para receber o pessoal. Raquel disse que você tem toda a razão, que tem que haver conscientização por parte dos pais. Nath disse que se sente tranquila e acolhida com o trabalho do colégio. Falaram do pirulito da sala de tio Arnaldo. Tem um monte lá de pirulito, tá sobrando. Gabi, minha linda, cadê Manu? Beijo para você, Gabi. Gabi Maciel é uma artista, viu? Dani Nascimento disse que conteúdo excelente me fez repensar em várias questões sobre a volta escolar. Sara disse que confia totalmente no dom em Arnaldo. Enfim, a gente recebeu muitos comentários, não deu para ler tudo porque a gente João tem Sandro. A gente tem esse tempo limitado aqui no Instagram, que já está chegando ao final, então eu vou encerrar a live para que a gente não perca ela, para que o Instagram não derrube. E agradeço mais uma vez, Arnaldo, pela presença. A gente vai deixar esses conteúdos, o e-book e também o documento de ontem disponíveis no site do Edu, para quem quiser dar uma olhada nisso também. Arnaldo, muito obrigada. Bom fim de semana. Eu que agradeço e agradeço a todo mundo pela atenção e fico aqui emocionado quando eu estou vendo os alunos. Eu vi João Santos, vi Manu, vi Vicentinho, vi um monte de gente por aí. Que coisa boa. Dulce está dizendo... Estou à disposição, viu? Dulce está dizendo que o filho estudou no colégio e hoje está na UPE. Que coisa boa. Tudo vamos superar e aprender como seres humanos. Enfim, ficou aí o esclarecimento e a mensagem. Manu, Labanca é a mãe de Vicentinho, né? Estou vendo que é Manu. Guilhermina. Arnaldo. Obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal, que acompanhou. Até mais. Tchau e conte comigo quando precisar. Muito obrigada.